Pai maravilhoso, na Tua presença, Senhor, nós engrandecemos ao Teu nome nesta noite e engrandecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos, ó Pai amado, de fazer a Tua vontade. Meu Pai querido, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder se manifeste em nós, Senhor, e verdadeiramente nós alcancemos a Tua misericórdia, ó Deus. Muito obrigado por todas as coisas. Assim nós queremos consagrar esse estudo ao Senhor e fazer a Tua vontade, o Teu querer, porque é para a glória do Teu santo nome, Senhor. Assim nós te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmã Rose, por acaso você trouxe um caderno, trouxe algum papel, alguma nada? Irmão Márcio, tem ali. Tem ali uma... Isso. Ah, tem caneta aqui também? Ah, não tem papel. Ah, tem? Não, aqui. Uma prancheta para você vai gostar. Ó, tem caneta aí? Não? Vê se escreve essa aqui. Ah, tá. Tranquilo. Vamos lá então. Gente, só para a gente dar uma força para a irmã Rosa hoje, para nós entendermos um pouquinho, então, estamos estudando o Antigo Testamento, os profetas menores. Para você entender o que são os profetas menores, primeiro você tem que entender o que é o Antigo Testamento, ok? Então vamos lá. Muitas pessoas pensam assim, o Antigo Testamento, ele é a metade da Bíblia para trás. Na verdade, está certo, em certa colocação, né? Mas o Antigo Testamento, ele também é conhecido como a Torá, né? A Torá é a Bíblia hebraica, porque os judeus não aceitam o Novo Testamento, só aceitam o Antigo Testamento. Então a Bíblia hebraica, também conhecida como Torá, ela é composta do Antigo Testamento. E essa formação também não é igual à nossa, ela é diferente, ela é dividida em 3 partes só. O nosso Antigo Testamento é dividido em 5 partes, então pode começar a anotar. Então, anota o que é interessante para nós, ok? E o que é para judeu, depois você aprende com o tempo. Então, a nossa Bíblia ela é dividida em 5 partes, o Antigo Testamento, estou falando, ok? O Antigo Testamento, ele é dividido em 5 partes, né? Então, quando se fala dos judeus, as 3 divisões, ela fala sobre os salmos, eles falam sobre os escritos e os profetas. Olha que interessante. Então, quando Jesus ele usa algumas colocações no Novo Testamento, ele está falando assim, acaso já não tá escrito nos profetas? Então, ele estava se referindo a quê quando ele falou palavras como essa? Ele falou se referindo aos profetas, se referindo aos profetas, que no nosso caso é profeta maior e menor, para eles era só os profetas, ok? Então a primeira coisa que nós temos que aprender é o que? Antigo Testamento, ele é dividido, então agora eu vou te dar um macetinho que esse é meu, eu que desenvolvi, né? Então não é plágio, tá? Pode anotar assim, então escreva da seguinte maneira, o telefone, escreve assim, o telefone do Antigo Testamento, ok? Qual o número de telefone, né, do Antigo Testamento? Então, o número de telefone do Antigo Testamento anota o número aí agora, 512 5512. Então, quando você quiser ligar para o Antigo Testamento, esse é o número, 512 5512, ok? Então, vamos lá, agora eu vou te ensinar isso aí. Esse é o maior macete foi o macete que eu desenvolvi para mim estudar o Antigo Testamento. Eu dei um número de telefone para o Antigo Testamento, então 512, 5512. Então, o Antigo Testamento ele é dividido em 5 partes. A primeira parte, começar daqui, porque você estão aí, né? A primeira parte são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Penta de 5, teuco de lei. São os 5 livros da lei escritos por Moisés, ok? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como Pentateuco, na verdade, a primeira divisão. A segunda é Pentateuco, ok? Primeira divisão. A segunda parte é os históricos, ok? Que são 12 livros, né? Então, depois de Deuteronômio, começa o livro de Josué. E de Josué vai até Neemias, até Esther lá na frente, lá, ok? Até Esther. Por quê? Porque ele compreende toda a parte histórica. O que é essa história? Desde da entrada do povo, glórias a Deus, na terra prometida, até praticamente o retorno do cativeiro. Então,
promessa, quando eles entram na terra, e vai até quando eles perdem a terra, vão cativo pela Babilônia e depois retornam da Babilônia, ok? Então são a segunda parte. Então a primeira é o Pentateuco, a segunda é os históricos, aí o terceiro é os poéticos, também conhecido como sapienciais, mas é os poéticos, né? Que são poemas, que são hinos, que começam em Jó e vai até Cantares, ok? Então é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são os poéticos, conhecidos, né? Que ele tem um tom. Por que são poéticos? Porque ele tem tom poético, né? Tom de poesia. Quando você lê esses livros, eles têm tom de poesia. Depois dos poéticos, então veja, já falamos do Pentateuco, dos históricos, dos poéticos, daí vem os profetas maiores, ok? Os profetas maiores, que são quantos profetas maiores que são? São 4 os profetas maiores, porém são 5 livros. São 4 profetas e são 5 livros. Esse é o quarto, isso. A quarta divisão são os profetas maiores. Coloca lá, profetas maiores, né? Mas quantos são eles? Quantos são esses profetas maiores? São 4, né? Amém? Só que são compostos por 5 livros. Depois eu explico por quê. Não, eu já explico já. Porque Jeremias escreveu o seu livro profético, né? Vamos dizer assim, mas também escreveu como se fosse assim uma lamentação, que é o livro de Lamentações. É uma lamentação sobre Jerusalém. Então, o livro de Lamentações, ele está incluído nos livros dos profetas maiores, mas ele não é um livro profético, ok? Ele é uma lamentação de Jeremias. E depois disso, vem os profetas menores, ok? Os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Glórias a Deus. Então, agora você vai falar assim, tá, pastor, o que tem a ver o telefone 512, 5512? Então, o Pentateuco são 5 livros, os históricos são 12 livros, né? Depois vem os poéticos, 5 livros, profetas menores, 5 livros, e profetas maiores, 12 livros, ok? Esse já é o quinto, né? Que são os últimos 12 livros, os menores. Então, presta atenção, 5, 12... 5, 5, 12. Fechou. Bem simples de decorar. Então, pare e pense assim. Vamos agora meditar, para a gente se achar na Bíblia. Quando o pregador chega aqui e fala assim, irmãos, eu quero falar para os irmãos. Então, vamos... desculpa. Antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que também é conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros, eles vão desde do início da criação até praticamente o final do Êxodo, ok? Praticamente o final do Êxodo, ou seja, começa lá na criação, depois vai lá, conta toda a história da criação, conta a história de Adão e Eva, conta a história, no caso, de Caim, de Abel, e vem vindo, conta a história de Nimrod, onde começou a idolatria, aí conta a história da chamada de Abraão, começa daí a chamada de Abraão sai e tal, enfim, acontece tudo aqui. Antes de Abraão acontece a questão do dilúvio, da arca, da construção da Torre de Babel, depois do dilúvio, de Noé, da arca, depois começa toda aquela questão da chamada de Abraão, aí vem a chamada de Abraão, vem os patriarcas, né, que é Abraão, Isaac, Jacó e José, que daí são os patriarcas ali, né, vem aquela questão toda até o Egito, daí vai lá da saída do Egito, da travessia do Mar Vermelho, daí, que significa daí no caso, aí terminou Gênesis, que eu falei agora. Aí começa Gênesis, daí começa o Êxodo. O Êxodo, o que é o Êxodo? Significa saída, né? O Êxodo como é que eu posso dizer para os irmãos? É a saída deles, quando eles saíram do Egito e entraram praticamente no deserto. Então, coloca ali o livro de Êxodo, coloca toda a caminhada deles no deserto do Sinai, aquela questão, as tábuas da lei, o que Deus falou com eles, a sarça de fogo, enfim, quer dizer, a sarça de fogo Deus já tinha falado antes. Aquela saída toda ali, glórias a Deus. Daí começa o livro de Números.
Números não é número. Número significa no deserto. Quando eles estavam no deserto. Em Números fala da instituição da tenda, como é que eles faziam lá o templo, a adoração. Aí vem o livro de Levíticos, né? Levíticos vem antes, perdão. Aí Levítico fala da lei. Levítico, quando você quer ler um livro chato que fala de tudo que é lei, irmã, tudo que é lei, que pode, que não pode, Levítico. Lá diz o que pode, que não pode, o que Deus quer, o que Deus não quer. Tudo está lá, mas tem de tudo. O jeito de se vestir, o jeito de se portar, o jeito de falar, o jeito de tratar, o que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode, se pode casar, se não pode casar, se casa com quem. Lá fala sobre bestialidade, sexo com animal, sexo homossexual. Lá fala de condenação de quem cometeu adultério. Lá fala do que você imaginar. Lá fala bestialidade, sexo com animal. Lá fala até de sexo com animal, pra você ter uma ideia. Lá fala. O que você quiser tem em Levítico, né? Pecado do sacerdote, pecado do povo, pecado da purificação, o que tem que se fazer para se purificar, como é que é a forma, o leproso, como é que tem que carregar a arca, como é que é a forma de fazer a arca, a construção da arca, enfim, tudo que você imaginar tem no livro de Levítico. Lá tem tudo, todas as respostas, que é onde a gente se baseia. Só que o livro de Levítico ele foi dado para um povo, o povo que saiu do Egito, mas o povo que saiu do Egito morreu no Êxodo. E essa questão deles, essa saída, essa morte deles, fez com que eles então, Deus, por que eles ficaram, a moral, para que eles ficaram 40 anos no deserto? Para morrer, porque essa foi a ideia. Deus falou assim, não, vou matar tudo, vai morrer tudo de 20 anos para cima. Então eles ficaram 40 anos rodeando o deserto até morrer. Quando eles morreram, a galerinha novinha, que chegou, né, que era tudo criança que, vamos dizer assim, cresceu, aí era esse povo que era agora o povo prometido, que ia herdar a terra prometida. Só que esse povo não conhecia Levítico, né, não conhecia Levítico. Aí Deus teve que novamente dar a lei para eles, e essa lei está descrita em Deuteronômio. Deutero significa segunda lei. Então é uma segunda lei. Na verdade, o livro de Deuteronômio é a repetição de Levítico numa linguagem mais adequada para a molecada. Vamos dizer assim, é como se fossem essas Bíblias novas, assim, nova tradução da linguagem de hoje. É a mesma Bíblia numa tradução mas que é veemente também forte. Então, Deuteronômio, glórias a Deus, é a repetição das leis. E aí acaba Deuteronômio com a morte de Moisés e Josué assumindo a nação agora. Ele que era o novo responsável. Então ele vai atravessar o Jordão. Então veja que interessante. Deus falou para Moisés assim, esforça, tem bom ânimo. Deus falou para Josué, esforça, tem bom ânimo. Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés passar. Deus abriu o Jordão para Josué passar. Deus falou com Josué com Moisés através da sarça ardente. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Deus enviou o anjo e falou para Josué, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é santo. Né? E aí ele entra e conquista a primeira cidade, que era uma cidade chamada Jericó. Ali ele conquista Jericó, as muralhas ruem, eles caem tudo, eles conquistam aquela cidade, que era uma cidade de refúgio, uma cidade de fortaleza. E ali então começa a investida, glórias a Deus, na terra prometida. Era 32 reinos para eles conquistarem. Não era, irmã Rose, simplesmente chegar, legal, essa terra nossa, vamos tomar posse do Brasil, eles iam sentar e montar lá. Não, morava gente, tinha cidade edificada. Por quê? Porque eles demoraram para chegar na bênção. Então, quanto mais, moral da história, quanto mais a gente demora, mais o inimigo se apropria. Ou seja, mais difícil é do povo, vamos dizer assim, da conquista ser, né? Ou seja, aquilo que eu tenho para conquistar, quanto mais tempo eu levo, mais difícil se torna. Então, eles passaram por várias provas, por várias lutas, enfim, Josué morre, as tribos são estabelecidas, glórias a Deus, nasce. Aí vem uma história de uma mulher que não tem nada a ver, né? Essa mulher tem uma história maravilhosa, a mulher chama Ruth. Olha que coisa linda. Ruth está no meio de um contexto que não tem nada a ver. Mas está lá a Ruth. O que essa mulher faz? A Ruth, ela é uma moabita, né? Ela não tem nada a ver com a conversa. Ela não é
serva de Deus, mas o marido dela foge da fome, o sogro dela e a sogra chamada Noemi foge de uma fome na terra prometida, né, o texto é fora de contexto, ok? O acontecimento de Ruth, ele está fora de contexto, mas ele está bem colocado onde ele está, para mostrar para nós o que significa, ok? Então, o que acontece? A Noemi a Noemi e o seu esposo saem da terra prometida junto com seus filhos, vão para a terra de Moabe, lá os guris se encontram com essas moças e se casam. Só que os dois moços morrem, e o marido da Noemi morre. O que acontece então? Glórias a Deus. A Orfa, que é a outra nora, né, fala assim, ó, eu vou voltar para minha terra. Obrigado, meu Márcio. Eu vou voltar para minha terra, tchau para vocês. E a Ruth fala, não, eu vou ficar com a senhora. Ela fala assim, não, minha filha, eu vou voltar lá para Israel, mas você toca, vai para a tua terra aí, né, porque eu vou embora. Eu sou velha, você é novinha, você pode arrumar um novo marido, casa de novo, a tua vida vai ser boa. Ela fala, não, porque aonde tu fores eu irei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que a Ruth fez? A Ruth aceitou o Deus de Israel. Olha que coisa linda. Ela fez algo assim mais ou menos, ela aceitou Jesus. O que aconteceu com ela? Ela foi a avó de Davi. Olha que coisa linda. Ruth era a avó de Davi, né? Você vê, Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, ele era descendente de uma moabita. Mas o simples fato dela aceitar, a palavra que ela falou foi tão forte, que o Senhor fez ela digna, glórias a Deus, de gerar aquele que seria Davi. Olha que coisa linda, irmãos. Então Ruth foi a avó de Davi. Aí veio Davi. Davi foi um conquistador. Davi, Deus usou ele para expandir o reino de Israel. Davi era um homem de guerra, um homem de luta, um homem conquistador. Mas pastor, Davi tinha sangue na mão porque ele matava muita gente. Matava. Era da vontade de Deus? Era. Porque o reino tinha que ser expandido. E naquela época, o reino era expandido a fio da espada. Amém, irmãos? Então, nós temos que olhar contexto. Nossa, Deus é um Deus sanguinário, porque Davi era homem de Deus, mas matava uma montoeira de gente. Então, se eu sou homem de Deus, hoje eu posso matar? Não. Naquela época, as conquistas se davam a fio da espada. Então, era a forma, ok? Era a forma. É que nem eu falo assim, né? Por exemplo, nós temos uma pessoa hoje assim, vamos por o evangelista Douglas. Todo mundo sabe que ele é um policial militar. Crente pode andar armado? Sim ou não? Sim ou não? Não. O evangelista Douglas pode andar armado? Pode. Por quê? Ele é uma autoridade. A autoridade que ele é instituída dá uma arma para ele. E ele pode atirar numa pessoa? Sim ou não? Pode. Se o cara for bandido, fugir, se ele der uma ordem, desacatou a ordem que dá qual que é? Fogo nele. Tá, ele é presbítero, deu tiro no bandido numa troca de tiro, matou o bandido, ele perde o presbitério dele, sim ou não? Não. Por que não? Pois é, por que não? Porque ele é uma autoridade. Se alguém desacatar a autoridade dele, a palavra do Senhor diz assim, quer ter favor da lei, obedece ela. Se a pessoa desacatou a autoridade, entendeu? Ele é uma autoridade. Ele, claro que ele, como cristão, ele vai, em último caso, usar a arma dele, né? Mas ele está investido de autoridade para usar aquela arma. Então quer dizer que ele tem arma, então eu, pastor Guilherme, vou comprar uma arma para mim e vou começar a vir armado para a igreja. Posso sim ou não? Não, porque a minha autoridade não é dessa maneira, a minha autoridade é outra. Eu estou investido de outra autoridade. Então ele não pode comprar. Então você vai falar assim, então quer dizer, então só tem uma coisa, então todo policial não pode aceitar Jesus porque eles não servem para o reino de Deus, então? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele é uma autoridade, está investido daquilo e aquilo que ele usa, né? Inclusive ele fala uma coisa para mim, é muito interessante, a arma dele é responsabilidade dele, mesmo quando ele está paisando ele anda armado. Por quê? Porque ele não pode andar sem a arma, porque se ele, por exemplo, larga a arma dele em algum lugar, se ele larga a arma dele na casa dele, alguém entra e rouba a arma dele, ele é responsabilizado pela arma. Então ele é obrigado a vir a andar armado. Então quando ele está paisando ele está armado, porque é obrigação dele. Entendeu? Às vezes a gente estava aqui no curso Casais, ele falava, pastor, ele chegava mais cedo, a gente ia lá embaixo, guardava a arma, escondia a arma lá, ele tirava a munição da arma, tudo certinho, a gente escondia a arma.
Aham. É. Eles são obrigados a andar armado. Então você veja, como é que um cristão anda armado? Não é, gente, é força da profissão. A gente não pode espiritualizar o que não pode ser espiritualizado. Compreendeu? Agora você fala assim, pastor, então, mas e aí? Não, é a profissão dele, ponto final. Então Davi, ele era sanguinário? Era. Por quê? Porque Deus deu essa tarefa para ele. E o que ele conquistou com tudo isso? Reinos. Ele conquistou muitos reinos, ele cresceu. Então Israel expandiu de uma maneira assim que as conquistas foi muito grande. Só que ele desejou fazer o quê? Ele desejou construir uma igreja. Deus falou, não, igreja você não pode construir. Porque o papel teu é uma coisa, só que na tua mão tem sangue. Então na tua mão eu não vou deixar. Porque santidade é uma coisa diferente. Então Davi pode ter feito o que fez. Pode ser um homem segundo o coração de Deus. E alguém sabe qual que é a resposta de ser segundo o coração de Deus? Caráter de obediência. Ser segundo o coração de Deus é ser obediente. Obedeceu é segundo o coração de Deus. Por que Deus escolheu Moisés no lugar de Saul? Porque Saul era um desobediente. Metia a mão onde devia, fazia o que não devia, o que não era chamado. Davi não. Davi teve a oportunidade de matar Saul porque Saul queria matar ele, né? Quantas vezes Davi teve a oportunidade e Davi falou o quê? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Não, eu não toco não. Eu não toco. Então ele teve a oportunidade, mas não fez. Mas enfim, ele era obediente. Aí o que aconteceu? Quando Davi então estava ali nas vias finais, Salomão, o seu filho, então assume o trono depois que ele morre e tal. E Salomão, por mais interessante que ele era filho de quem? De Batseba, a mulher do Urias, irmãos. Olha que coisa, a mulher que ele mandou matar o marido. Salomão era filho dela. Por quê? Por que o Senhor não deu para o outro filho dele? Por quê? Por quê? Para o Absalão, por exemplo? Por quê? Não, mano. Porque o Senhor é Deus. Ele honrou a mulher. Porque afinal de contas ela estava desonrada. Ela estava desonrada, Batseba. Por quê? Porque o próprio rei mandou matar o marido dela. Né? Pois o Senhor honrou. Deu o filho dela, fez filho dela rei. Então veja Salomão. Aí o que Salomão fez? Salomão foi um grande estrategista. Ele na verdade era um estadista. Salomão ele era o quê? Ele era um rei, ele era um político. Pensa num cabra bom que tinha sabedoria de Deus. Politiqueiro, politicagem. Salomão. Esse era o cara. Por quê? Porque tudo que o pai dele conquistou era como se fosse assim, conquistou terreno. E Salomão conquistou riqueza para o reino. Então Salomão era um estrategista, ele fazia negócio aqui, negócio lá, ele fazia aquela cidade prosperar, fazia a outra cidade prosperar, é como se fosse um governador que fez aquele estado prosperar de uma maneira muito gloriosa, porque ele investia aqui, investia lá, investia. Então ele fez muitos negócios com muitos outros países, era bem coisa assim, por exemplo, importação e exportação mesmo. Ele importava produto, ele exportava, fazia entrar produto com preço mais barato e coisa e tal, e fazia, e o povo foi começando a prosperar, foi crescendo com dinheiro investido. É aquele negócio. Se o nosso governo dá condição de compra, é uma cadeia, né? Se o governo vai lá, abaixa o imposto para a empresa fabrica com menos imposto. Aumenta a condição de pagar o teu salário. Tem menos imposto, aumenta o teu salário. Aumentou o teu salário, deu para você a condição de aquisição. E você vai adquirir produto aqui de dentro. Então você vai comprar produtos. Então a economia é uma bola, ela vai girar. Você ganhando bem, você compra mais, as empresas produzem mais, as empresas empregam mais. Quer dizer, todo mundo ganha nessa cadeia que vai girando, vai girando. Foi isso que Salomão fez. Só que Salomão, para fazer isso, tinha que fazer um negócio. Porque os caras viam que o cara é esperto, falava o quê? Ó, eu importo o negócio para você aí, mas é o seguinte, você tem que casar com a minha filha. Quem sabe era uma banguela, dentuça, zaroia, estava encaiada lá, casa com ela? Caso. Aí ele casava com uma, casava com outra, ele conseguiu casar com 700. Em 700 negócios que ele fez, ele casou com 700. E das 700, 300 tinha concubina, que é a que carregava as malas, cuidava delas, teve que ir. Casava com a mulher, traz a concubina, é assim a lei na época. Casou, então ele tinha 1000 mulheres. Salomão era um cara bom de mulher.
Quem que escreveu Eclesiastes? Salomão. Quer dizer, Eclesiastes. Quem escreveu Cantares? Salomão. O cara entendia de mulher. Vai ver aquelas coisas bonitas lá. O cara era um galanteador. Então, você lê Eclesiastes, foi Salomão que escreveu. Você vê Cantares, foi Salomão que escreveu. Cara bom de bico. O cara devia ter uma lábia esperta, né? Mas, enfim, ele fez tudo isso, expandiu o reino, né? E, infelizmente, ele errou em um negócio, porque existia uma lei lá em Deuteronômio, lá em Levítico, que dizia que não podia casar com mulheres estranhas, a não ser as mulheres do próprio reino, e ele desobedeceu essa lei. E o que aconteceu então? Ele começou a levantar, porque daí as mulheres começaram a pressionar ele. E vai, tomar conta de uma mulher, né, irmão Darcy? Já é difícil, irmão. Já, meu Deus do céu, você faça conta, tomar conta de 1000 mulheres. Ele não tinha condição de tomar conta daquela mulherada. Aí as mulheradas começaram a levantar o altar dos seus deuses. Cada um levantava o altar dos seus deuses aonde? Em Israel. Elas começaram a levantar o altar e ele começou a provar aquilo. Então era altar por Deus tal, altar por Deus tal, altar por Deus tal, porque era o Deus daquela mulher, do lugar de onde ela veio. E começaram a levantar altares, 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 ele se perdeu com a mulherada. Então, na verdade, Israel, em vez de servir a Deus, começou a virar um lugar de adoração de muitos outros deuses. Porque aquela mulherada começou a... Então, no finalzinho, o cara se perdeu. Que coisa, né? Coisa feia isso, né? Ele se perdeu. Aí o que aconteceu? Morre Salomão, assume o filho Roboão. O que acontece com Roboão? Roboão, playboy, né? Tinha ganhado a BMW do pai. Está na Bíblia, pastor? Não, não está na Bíblia, mas eu imagino isso, né? Playboy, ganhado a BMW do pai, só andava com os piados da faculdade lá, né? Conversa vai, conversa vem na faculdade e tal. E o pai tinha os conselheiros sábios, os mais velhos. E o piazão novo chamou lá o nepotismo, né? Fez um nepotismo lá, chamou os amigos dele lá, né? Nepotismo é a família, né? Chamou os amigos dele lá e começou a botar os amigos da faculdade dele tudo dentro do reino para ser conselheiro dele. Está na Bíblia, pastor? Não, isso aqui é filosofia minha, ok? Mas a molecada diz que ele levantou um monte de moleque para ser conselheiro dele. Só que o reino, ele cresceu à custa do quê? À custa de imposição, à custa de imposto. E o povo já não aguentava mais pagar imposto. Aquele povo, eles deviam ser chamado de brasileiro, irmão, porque nós pagamos imposto e gostamos bastante, né? Aquele povo era pior do que nós, pagava imposto, só que a diferença deles com nós é que eles reclamaram, nós não, nós pagamos com gosto, né? Nós pagamos, sabemos que pagamos imposto, dá com o pé, né? Pagamos imposto bastante, mano. A gasolina, por exemplo, que a gente está pagando 3 pila, né? Que tem 20% de água nela, não, 20% de álcool, né? E o álcool tem 30% de água, né? É uma maravilha, né? Na Argentina, que é nosso vizinho que compra a nossa gasolina, eles vendem por R$1, a gasolina pura, né? A pura, que é o metanol, né? No caso, o metanol que é a gasolina pura. Quer dizer, nós vendemos para ele a preço de banana, e ele só com o preço de nós aqui, nós paga. Só que o povo de Israel já não está aguentando mais tanto pagar imposto. Aí o que eles falaram? Não, o negócio é o seguinte, nós vamos te aprovar como rei desde que você abaixe o imposto. Aí ele pediu conselho para os sábios, o que os sábios falaram? Não, filho, baixa o imposto, você vai ter favor do povo, o povo vai te apoiar. E aí ele perguntou para os amigos dele da faculdade, o negócio é o seguinte, o que vocês acham? Não, que nada, pau nesse povo aí, ó. Pobre tem que morrer tudo, pobre tem que se lascar. Taca-lhe o pau nesses caras aí. Aí ele, em vez de dar ouvido para os sábios, deu ouvido para a molecada amiga dele. O que ele fez? Ele falou assim, meu pai colocou um dedo em vocês de força, eu vou colocar um braço em imposto. Aí eles se rebelaram. O povo se rebelou, e aí ocasionou um negócio chamado a divisão do reino. Foi quando eles, então, chamaram um general, que era um general de Davi, que chamava Jeroboão. Veja, um chamava Roboão, que era filho, o general chamava Jeroboão. Dividiram o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Então, muitas colocações que a gente ouve no Antigo Testamento, falando sobre Israel, não está falando do estado de Israel como todo, está falando como o estado do norte. Dividiu-se o reino, ali virou uma desgraça. 722 e 586, marca essa data. São duas datas especiais. 722, o reino do norte foi invadido pela Síria, e 586, o reino do sul foi invadido pela Babilônia. E foi... Daniel, ele era de Judá, irmão. Ele reinou, ele reinou, na verdade, no cativeiro, em Judá.
Jeremias exerceu o ministério dele. Terminando o ministério dele foi quando o povo foi para o cativeiro. E ele ainda ficou um tempo, uns 30 aninhos aí, mais ou menos, ele ficou ainda do sul. Já aí fazia tempo, 130 anos antes. Porque um foi tomado em 722, porque era retrógrafo. Era 722, 721, 720. Então, foi contando de trás para frente até que chegou em 586, quando o Reino do Sul foi tomado. Né? Confunde bastante. Já está antes, já está fora de contexto. Você tem que ler Reis, tempo dos reis, você tem que ler sempre no tempo dos reis com o tempo dos profetas. Qual o profeta naquele tempo de reis? Então, pode notar que todo livro de profeta, ele dá uma abertura assim. O profeta fulano de tal que atuou no reinado de tal rei. Aí você para e vai lá para o livro de Reis, no ano que morreu o rei tal. Opa, parou, e você vai lá no livro de Reis, estuda a história daquele rei primeiro, para você entender a atuação daquele profeta. É assim que você lê a Bíblia, entendeu? Uhum. Capital do Reino do Norte. Isso. Sim. Por que ele podia juntar 10 pedras só para a irmã entender? Porque o reino foi dividido assim, o reino do norte ficou 10 tribos, e o reino do sul, que é a tribo conhecida por Judá, mas ele era formado por Judá e Benjamim, por 2 tribos. Então fechava 12 tribos. Na verdade, era 12 tribos que eram 13. Porque os levitas, né, eles não tinham tribo. Eles eram uma tribo, mas não tinha tribo. Né? Porque levita, por isso que vem dos levitas. Quem trabalha, o que é levita? Quem trabalha no templo. Quem trabalha no templo são os levitas, os músicos e os sacerdotes. São descendentes de Levi. O trabalho deles é cuidar da igreja. A obrigação deles é cuidar da igreja. Eles não tinham terreno. Eles não tinham terra. Todas as outras 12 tribos entraram na terra prometida. Deus falou, ó, tribo de Judá, Benjamim, você vai ficar no sul, Judá aqui, aí foi dividindo todas as tribos, ó, tal porção é tua, tal porção é tua, tal porção é tua. E a tribo de Levi fica bem no meio, mora no templo, mora na igreja. Entendeu? Por que dízimo? Agora pérola, irmão Marcos, eu sei que você está escutando. Você vai ter, pérola, você tem que ficar aí. Porque a gente fala essas coisas no ar, daí o povo não vai entender, né? Por que dízimo? Porque naquela época dízimo não era de dinheiro, dízimo era de alimento. Então a tribo lá plantou café, trazia 10% de café, depositava no templo. Para quê? Para o sacerdote, para os levitas tomar café. Aí outra tribo plantava arroz, trazia 10% de arroz, depositava no templo. Por quê? Porque os levitas comiam o quê? O arroz que eles traziam. Então era para ter mantimento na casa. Então todas as tribos trabalhavam, e as tribos dos levitas comia uma porção de cada um, porque eram poucos que trabalhavam no templo ali, né? Quer dizer, era uma tribo toda, mas não era muito grande, que eram os descendentes de Arão. Oi? Cordeiro de sacrifício não é obrigação do sacerdote. Não, o sacerdote, ele oferece sacrifício. Cordeiro quem traz é você. Entendeu? Você, e é pessoal também, não é isso não. Não é por tribo. Animal de sacrifício é pessoal. Animal de sacrifício nosso hoje é pessoal também. Qual que é o nosso animal de sacrifício? Na verdade, se você for ver, adoração. Então você prepara, a irmã Rosa vai lá e prepara um hino. É o sacrifício que ela está trazendo para a igreja. É a oferta dela. Por isso que culto é formado do quê? Não existe outra coisa num culto a não ser oferta. Culto só é oferta. Por quê? Porque o povo subia todo ano para Jerusalém para fazer o quê? Para ofertar. Nós temos que vir para a igreja para fazer o quê? Ofertar. Só que hoje as igrejas por aí confundem as coisas. A oferta, vamos dar oferta, dá oferta. Não é essa a oferta. A oferta é assim, um tem hino,
próprio Senhor falou, um vem para a igreja, tem hino, um tem salmo, um tem cântico, um tem palavra, outro tem... Então, o que você vai dar de oferta hoje? Estou indo para o culto, estou indo para a igreja. Vamos lá. O que você trouxe de oferta hoje? A palavra. Então, daqui a pouco você vai ter que ler uma palavra. O que você trouxe de oferta hoje? Um em louvor. Opa, então vai ter que cantar. Porque você trouxe oferta. O que você trouxe de oferta hoje? Eu trouxe uma saudação, uma oração. Então, vai ter que ofertar. Compreendeu? Então, nós temos que vir para a igreja para ofertar. Só que naquela época a nossa oferta não era adoração, essas coisas. A nossa oferta era o quê? Era um animal, uma expiação do pecado. Então a gente trazia o nosso animalzinho, que a gente cuidava o ano inteiro, trazia aquele animalzinho, entregava para o sacerdote. Olha aqui, olha, tremendo isso. Ainda bem que eu sou pastor agora, se eu fosse naquela época eu estava perdido. Né? Entregava para o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Pegava aquele animalzinho, sem mancha, sem mácula, cuidado o ano inteiro, as criancinhas tudo do lado, vendo ali, bonitinho. Ele pegava o cutelinho, porque uma das coisas que o sacerdote andava era armado, o sacerdote andava com um cutelinho na mão, o que ele fazia? Ele fazia assim, uma giletinha, fazia assim, ó, no pescoço, na frente de todo mundo, cortava aqui assim, ó, aquele vazava sangue por tudo que é lado, tinha uma mesa igual a essa aqui, que era a tampa do propiciatório, ele pegava aquele bichinho, abria, cortava o pescoço, abria a tripa dele, arrancava a fessura, o que é fessura? As tripas dele, arrancava aquela triparada, jogava do lado ali assim, picava o bicho, colocava, pegava o sangue, aspergia na tampa do altar, pegava uma planta que chamava isopo, que é igual aquelas esponjas de tomar banho assim, sabe? Pegava uma plantinha daquela, molhava assim, né? Aspergia na tampa do altar, colocava aquele sacrifício no fogo para queimar, e o povo tudo de veste branca lá embaixo, ele pegava aquela coisa e fazia assim, ó, para que aquele sangue caísse em cima do povo, que trouxe o animal. Quando a gotinha daquele sangue, que o pastor que estava lá em cima fazia assim, ó, com aquele isopo, caía lá na tua roupa branquinha, aquela marquinha do sangue purificava você do teu pecado. Você voltava para a tua casa, purificado do teu pecado, pela marca do sangue do animal que você ofereceu. Aí o que essa carnificina acontecia todo ano, todo mundo trazendo, todo Israel trazendo uma bicharada, e na verdade o sacerdote era o quê? Açougueiro. Era o que o sacerdote era. Isso que é o errado, porque... Mas tem muito disso, irmã. Só pedir 150? É, mas então, só pedir 150? Eu conheço igreja aí que eles botam você numa sala e trancam você lá, e se não der 5 mil, você não sai de lá. Infelizmente. Uhum. Pelo voto. Mas aí, irmã Rose, entra uma coisa. Agora eu vou te explicar para você. Olha o engano do tal do voto. Olha o engano. Por que Jesus, quando lá no livro de João, capítulo 2, ele fala assim, não fazei da casa do meu pai casa de vendas? Porque voto é venda. Como é que era a oferta naquela época? A oferta era assim. O teu animal criava, vamos supor assim, o teu animal criava. Quando o teu animal criava, a primeira cria, você olhava qual que era o bichinho mais gordinho e o mais purinho. Não podia ser manchado, né? A pelagem dele não podia ser manchada. Você escolhia o mais gordinho e o mais purinho. Você separava ele daqueles outros. Então ficava aqui. Então, por exemplo, a hora que a mãe ia dar de mamar para os bezerrinhos lá, para os bichinhos, primeiro antes de dar de mamar para aqueles, dava de mamar para aquele ali. Daquele do ladinho. Depois, dava de mamar para o outro. Quando ele desmamava, o melhor tratamento que se tinha era para aquele, para depois para aqueles outros. O cuidado do pastoreio daqueles bichinhos no rebanho, aquele era sempre bem cuidado, ele não podia se machucar, né? Nada. Então cuidava daquele bicho o ano inteiro, a família toda se empenhava. Então imagine o comprometimento, aqui que entra a questão. O que Deus fazia? Por que era um ano de cuidado? Para toda a família se envolver. Comprometimento. Tinha que ter comprometimento. Então toda a família entrava no comprometimento com aquele bicho, todo mundo cuidava melhor aquele bicho, entendeu?
E aí o que acontecia então? Quando chegava no final do ano, toda a família subia para o templo para oferecer aquele bicho. Só que a pessoa já tinha tido, como é que eu posso dizer para você? Já tinha pegado amor pelo bichinho. Já estava com o coração ligado ao bichinho. Então, quando eles subiam para ofertar, aquela oferta trazia uma coisa muito grande para eles. Sabe que trazia dor, trazia sentimento, trazia algo intrínseco. O que é intrínseco? É dentro. A pessoa tinha que abrir mão, trazia renúncia. Compreendeu qual que era a ideia do sacrifício? Da entrega do bichinho? Trazer renúncia. Imagina o pequenininho, a criancinha pequenininha. Pai, não, eu cuidei do ano inteiro. Mãe, pai, eu cuidei desse bichinho o ano inteiro. Não, filho, nós vamos entregar para Deus. Então trazer renúncia, isso significa adoração para nós. Renúncia. Renunciar aquilo que nos é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é gostoso. É isso que Deus quer de nós. Por isso que as igrejas falam para ele, você tem que dar o melhor. Mas o melhor que você tem que dar é algo que abre mão, que te custe, que te doa. Só que eles usam isso na questão financeira. E nós temos que dar, na verdade, o melhor para Deus. E é algo que nos custe, que nos doa, mas não financeiramente, intrinsecamente. Aquilo que para mim hoje é prazeroso nesse mundo, que é coisa do mundo, Deus me exige não. E eu tenho que abrir mão daquilo por amor a Deus. Porque o povo fazia isso naquela época. Então, quando fazia aquela entrega, aquela renúncia, o que acontecia? O Senhor aceitava como um sacrifício agradável. Hoje, qual que é o sacrifício agradável? Precisa do animalzinho mais? Não. Por que não mais? Porque o nosso animalzinho, que era animalzinho, é Jesus Cristo. Porque Ele é o Cordeiro Imaculado. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. O sangue dele que verteu na cruz do Calvário foi aspergido sobre nós. De que maneira? Através da Santa Ceia, que nós tomamos todo mês. Né? As nossas vestes, que eram imundas, se tornou purificada pelo sangue de Jesus Cristo. O nosso Cordeiro Pascual. O nosso Cordeiro Pascual. Então Ele se fez aquele animal. E o que Ele quer de nós hoje? Nós não precisamos mais oferecer um sacrifício de sangueira, porque a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Então Ele purificou, né, através do sangue dele. E o que Ele quer de nós só hoje? Um negócio que chama renúncia. Mas nós não queremos renunciar. Esse é o problema. Nós estamos vivendo num contexto que essa pregação, esse entendimento do que é renúncia, não é assim, pode, não pode. As pessoas chegam para mim, pastor, pode tal coisa? Querido, você pode o que você quiser. Não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de convém ou não convém, agrada ou não agrada, o que agrada a Deus. Então, a maior mensagem de toda a mensagem é entender o sacrifício de Cristo, desde o animalzinho até chegar a Jesus. O que Ele quer de nós hoje? Quer dizer, nós temos tudo, nem animal nós precisamos cuidar mais. Nem animal nós precisamos cuidar mais. Mas Ele quer de nós o que? Renúncia. Renúncia de que maneira? Para quando a gente chegar na presença dEle, a gente chegar com louvor, com adoração, algo que nos custe. Nos custou o quê? Nos custou aquele ensaio, nos custou uma reserva de tempo para clamar a Deus, nos custou uma madrugada de um dia de trabalho cansado, mas nos custou aquela madrugada lá que seja meia hora, que seja uma hora, que seja 10 minutos, mas nos custou levantar na madrugada, custou algo, dentro de nós custou. Custou sair daquela coberta quentinha e botar os pés para fora da cama, lá, dobrar o joelho lá e ficar tremendo de fio clamando a Deus. Custou. Você vai falar assim, não, pastor, nós não temos que sofrer. Jesus sofreu. Não é uma questão de sofrer, é uma questão de entendimento. Quer ver um entendimento interessante? Até eu estava pensando nisso esses dias e eu escutei um comentário na rádio hoje. Achei muito interessante. Por exemplo, um costume, vamos dizer assim de costume, né? Mas um costume que era tão glorioso, e eu particularmente gosto muito. Quer ver algo tão maravilhoso? É o prazer de na hora do almoço, na hora da janta, você se reunir a família e sentar numa mesa. Sentar na mesa com a família ali, almoçar, sentadinho na mesa. Esse costume nós não perdemos, irmãos? Essa comunhão nós não perdemos? Qual que é o valor da mesa hoje? Qual que é o valor da mesa? Nenhum. Porque eu pego meu prato, sento aqui na televisão, o outro pega o prato, vai no computador, o outro pega o prato, está comendo e está com o celular ali do lado. E o valor da mesa? Então veja, não é uma questão de estar sentado ali. É o valor que está naquilo, intrinsecamente, está entendendo? Está por trás daquilo. Então quando você senta numa mesa junto com a tua família, você pode fazer uma oração. Já viu quando você vai almoçar? Quando você vai almoçar na casa, vamos orar, eu já orei aqui, porque já está comendo lá. Outro já orei lá. E qual que é a oraçãozinha? Com o prato na mão. Senhor, abençoe essa comida, amém. Pronto. Mas o valor da mesa, comunhão,
diálogo com a família, com os filhos. Né? Você chega lá, daí como é que está a esposa? Como é que está a esposa? Como é que está a mulher? Como é que está os filhos? Como é que foi de aula, filho? Como é que foi de aula, filha? Ah, está bem, está assim, assim. Distrair informação, esse valor a gente perdeu. Isso não existe mais, isso não existe. Mas entendeu esse valor? Não faz. É. Pois é, mas é o valor, você está entendendo? Então, quando Deus faz isso, irmã Rosa, o que ele está fazendo? Ele está trazendo para nós de volta valores. Então, quando ele fala de adoração para nós, ele não é a adoração em si que está importando, mas não que ele não esteja importando, claro que ele está importando, mas é o valor daquela adoração. Porque vir aqui na frente cantar é fácil. Porque, para e pensa. Vamos pensar, de verdade mesmo? Quem que faz uma melhor adoração ao Senhor? Não que a gente está generalizando, por favor, não levem a mal, não estou generalizando. Mas, pelo nosso entendimento, sim, quem faria uma melhor adoração? Uma pessoa que sabe cantar muito bem ou uma pessoa que não sabe cantar? Que não tem aquele talento muito bom para cantar? Hã? Quem? A que não sabe. Por que não sabe? Porque como ela sabe que ela não sabe, ela se esforça, ela se empenha, ela ensaia, ela se coloca, ela ora, ela busca porque ela quer fazer o melhor. Mas a que já sabe cantar, ela chega na hora, fala, não, vamos cantar tal coisa. Porque para ela é diferente, ela tem o dom para aquilo. O pregador, o cara que conhece da Bíblia, não precisa me preparar, porque na hora de pregar, eu conheço a Bíblia. O que Deus mandar falar, eu falo porque eu sei. Mas aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, você dá uma... você vai pregar semana que vem. Nossa, o cara fica louco a semana inteira. Você bota o obreiro, quer deixar um obreiro desesperado, você avisa, semana que vem você vai pregar. Meu Deus, o cara jejua a semana inteira, o cara ora, o cara lê a Bíblia todo dia, o cara estuda, o cara se prepara, quando ele chega ali, ele gagueja todo, ele fala meia dúzia de palavras, dá a paz do Senhor, na hora que é para dar, enfim, ele embola tudo. Mas qual que é o valor disso? É o que ele falou aqui na frente? Não, o valor disso é o que ele fez a semana toda. E é isso que Deus está interessado. O valor que ele fez, que ele se envolveu, que ele orou a semana inteira, o contato que ele teve com Deus naquela semana, aquela busca que ele teve, aquele contato todo que ele teve naquela semana, aquilo trouxe para ele crescimento. Claro que no contexto ele vai indo, ele vai ficar aprendendo, quando daqui a pouco ele já está desenvolto, né? E já está a ponto de poder ensinar. Glória a Deus por isso, essa é a ideia. Deus quer o aperfeiçoamento nosso. Mas percebeu como é que são as coisas? Então muitas vezes a gente olha, nossa, o camarada lá prega um monte, o fulano lá canta um monte. Não, mas a adoração que você presta, o valor da tua adoração é muito superior àquele que acha, que canta, que prega, que fala, que é eloquente, né? Tem gente que vem aqui na frente, né? Faz assim com a mão, nossa, olha que legal, o pastor mexe com uma mão para o lado, uma mão para o outro. Se ele quiser erguer o pé, ele ergue, se ele quiser erguer o outro pé, ele ergue, ele não tem vergonha, meu Deus, eu pego o microfone e fico tremendo assim. Se você falar para mim, pastor, levanta a mão, faz um gesto, eu já não consigo, eu fico nervoso e tal, mas eu quero ser que nem o pastor pregador, assim, falar e mexer a mão e tal. Mas espera lá, mas você pode não estar levantando a mão, pode estar tremendo todo, mas aquilo que você investiu por trás, aquilo que você colocou, que você depositou ali, quanto você depositou? E é isso que Deus quer, o valor embutido na coisa. Essa é a verdadeira adoração. É isso que Deus quer em nós. É isso que Deus importa conosco. O tipo de adoração, o tipo de oferta. Vamos voltar à oferta, porque na verdade culto é oferta, eu falei. Culto, todo culto. Então ponha isso na cabeça, irmão. Você tem que vir para o culto com um único interesse, em ofertar. Oferta. Essência do culto, oferta.
Não está preparado. Porque não preparou nada. Né? Com certeza. Mas Deus te usou muito bem, muito bem. Uhum. Claro, com certeza. Do pastor. Pois é, mas é esse que é o problema. Mas isso, irmã Rosa, não está acontecendo. Isso está generalizado. As pessoas não entendem a essência do culto hoje. Porque quando se fala em oferta hoje, infelizmente, se fala em dinheiro. Então o povo está assustado. Então é difícil para o pastor hoje pregar oferta. Porque mesmo que uma pregação como essa, uma palavra como essa, se eu falar num culto, perigo o povo ir embora bravo murmurando. Falar, pastor agora está pedindo dinheiro, vai estar virando pedidor de dinheiro. Se eu falar aqui na igreja, num culto de sábado, falar irmãos, cheio de visitantes na igreja, irmãos, a essência de um culto é oferta. Todo mundo faz assim, ó, para fora da igreja. Então tem que ser falado aqui. Então os irmãos têm que entender. Então, isso não depende então de falar para os outros, é falar para nós. Porque se nós entender que culto é oferta, não existe outra coisa no culto a não ser oferta. Culto é assim, você chega, oferta, não estamos falando de dinheiro, ofertou o teu louvor, tua adoração, teu glória a Deus, aí o Senhor te recompensa com um banquete, que é a palavra. Ele prepara a mesa para você comer do banquete. Olha que coisa linda. Então você ofertou, Deus ofertou para você. É recíproco. Agradou o Senhor. É isso que Deus quer para nós hoje. Essa é a essência de adoração. Só que a gente chega aqui cheio de problema, querendo negociar a nossa fé, porque daí nós somos mercadores da fé, infelizmente somos mesmo, né? Por que a gente fala, Senhor, eu vim aqui trazer um problema para o Senhor resolver os meus problemas, né? Problemas esses que poderiam nem existir se nós tivéssemos observado a própria palavra que Ele já deixou para nós. É que nem manual, né? Já notou? Já notou? Você compra um aparelho lá, um aparelho de TV, qualquer coisa. Você compra, você pega os aparelhos, mexe, aperta e liga e põe na tomada e fuça. Quando você não consegue ligar, ele faz o quê? Pega o manual. Aí quando você vai lá, que você descobre que você fez tudo errado, desprogramou tudo, até queimou o aparelho. Né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente compra um aparelho? De qualquer coisa. Você vai lá e fof na tomada. Pô, se o aparelho tiver se não for bivolt, já era. Se tiver uma tomada 220, já era. Queimou na hora. A gente faz essas coisas, irmãos. Aí depois que a gente consulta o manual, na verdade, a vida espiritual é a mesma coisa. A gente vai, a gente se mete, a gente faz, mete a cara, se quebra. Depois que a gente se quebra, a gente pega o manual para ler. Aí lá no manual está escrito, é assim, assim, assim. Nossa, me lasquei. Daí a gente tem que corrigir aquilo. Só que aqui, irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos. E aqui entra uma outra coisa também. Nós precisamos aprender isso. Deus não resolve os nossos problemas. Aprenda isso. Deus nos dá condições de nós resolvermos os nossos problemas. A gente quer colocar na mão de Deus para Deus pegar e fazer o quê? Ele resolver. Ele não resolve nada para nós, irmãos. Ele dá condições de nós resolvermos os nossos problemas. Ele nos dá capacitação, dá força, dá sabedoria, dá entendimento para que você possa resolver os seus problemas. É que nem Jesus. Jesus, por acaso, ele era uma pessoa que curava relacionamento, por exemplo? Não. Jesus não cura relacionamento. Jesus curava corações. Por exemplo, estava uma mulher lá adúltera. Pegaram a mulher adúltera lá e falaram para ela assim, vamos matar. Mata. Chegaram para Jesus e falaram, daí, o que você diz para nós? Matamos, foi pega adultério, a lei manda matar. E o que você diz? Jesus fez o quê? Curou o coração do povo. Aqui não tem pecado, tira a primeira pedra, mata ela. Aí um pensou, porcaria, eu errei lá atrás. O outro pensou, nossa, aprontei tal coisa. O outro falou, nossa, meu Deus, o que eu fiz lá? Estou condenando a mulher?
O cara voltou para casa arrependido. Todos que estavam com a pedra na mão lançou fora. Jesus curou o coração de todo mundo. Aí Jesus olhou para ela, daí vê. E você? Curou o coração dela. Imagina a vergonha. Nossa. Né? Nossa. Daí ele fala, cadê teus acusador? Foram tudo embora. Daí ele lança uma palavra que acaba de desmontar ela. Nem eu te condeno. Nossa, imagina a vergonha que ela é. Pois ela sabia do pecado dela. É que nem nós não sabemos do nosso pecado? Claro que sabemos. Quando vem a palavra em nós aqui, que a gente está lá com o pecadinho lá, aí vem a palavra que descasca nós, o que a gente faz? Meu Deus, como é que ele sabe de tudo aquilo? Jesus do céu. Já parou para pensar? Não é assim que acontece na vida da gente? Quando a palavra vem revelando tudo, nossos podres, a gente só baixa a cabeça e fala assim, nossa. Aí o povo, a gente fala, agora no dizer evangélico, né? Nossa, tomei um pau de Jesus hoje, ó. Tomei um couro hoje. Por que a gente toma couro? Porque Jesus desmascara o nosso pecado. Mas ele não desmascara para o público. Ele desmascara para quem? Para nós. Ele cura o nosso coração. Então Jesus cura relacionamento? Não, cura coração. Jesus resolve o problema? Não, te dá condição de resolver o problema. É isso que ele faz. É isso que nós não entendemos. Né? A gente quer que caia do céu. E não vai cair do céu. O Senhor vai dar força para nós, né? Para nós nos fortalecer, para resolver todos os problemas. É isso que Jesus faz. Essa é a obra de Cristo, essa é a obra redentora, essa é a obra, o papel da igreja. O que nos faz ser hoje cristão? Ter uma vida diferente do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a diferença, temos que ser diferente. Deixa eu contar um testemunho para vocês, eu achei muito bonitinho. Pena que estragou no final, mas foi muito bonitinho. Eu estava no cartório hoje, e eu tinha que resolver um problema no cartório, daí, na verdade, eu tinha que resolver, mas a Márcia que tinha que assinar os documentos lá, né? E como no cartório do Pinheirinho, que é bem complicado estacionar ali, né? Eu deixei, falei, amor, corre, eu parei o carro, ela desceu, eu falei, eu vou dar uma volta na quadra e vou dando uma volta até você resolver ali, porque aqui é difícil de achar vaga. E eu tinha que voltar para o centro rapidinho. E daí e aí nisso eu já vi assim, tinha uma vaga, pum, encostei o carro assim, né? E quando eu encostei o carro, tinha um rapazinho, esses meninos que cuidam de carro, né? E aí eu peguei, parei o carro e desci, só para ver se ainda, eu vi a Márcia atravessando a rua, só para gritar para ela que eu conseguia a vaga, mas daí eu desci correndo, né? E o rapaz, tá bem cuidado, tá bem cuidado. Eu falei, não, eu já fiz assim, nem olhei para ele, porque eu estava tentando achar a Márcia, mas ela já tinha entrado. Aí eu meti a porta do carro e fiquei conversando com o rapaz ali e tal, né? Daí comecei a conversar, e conversa vai, conversa vem. Ele, tá ligado, não sei o quê. Os caras lá, não sei o quê. Começou umas conversas assim, a gente tava falando, nossa, como tá difícil vaga e tal. E o rapazão bem assim, desses meninão hoje que fala, né? Tá ligado, os caras lá no Japão, ó, pá. Os caras lá são muito inteligentes, os caras são avançados e tal, os estacionamentos assim, blá. Daí eu lembrei daquele que você me passou lá, falei, tem um estacionamento novo assim, que é um buraco. Não, os caras são pá, tal, os caras são ligados, só que eu falo uma coisa, o que adianta, né, cara? Pá, os caras têm inteligência, mas não tem o melhor, né, cara? Pô, cara, os caras não têm, mas nós temos o melhor, né? O melhor que nós temos é Jesus. Olha o cara, começou a me evangelizar e eu, nossa, que legal, né? Dei corda pro rapaz, vamos dar, dei corda, né? Comecei a dar corda, achei tão bonita, olha, irmãos, achei tão bonito. E daí eu ia começar, né, a responder igual, mas eu falei, não vou deixar ele me evangelizar. Eu quero ver. Aí ele começou, porque Jesus, ele é meu, ele é nosso, cara, nós temos, os caras não adoram Jesus não, cara. Os caras lá é Buda e não sei o quê, mas nós temos melhor, temos Jesus e tal, e pau. E, irmãos, e tava gostoso. Eu tava doido para dar uma glória a Deus, mas eu não podia dar glória a Deus, irmão. Mas, infelizmente, me passa uma morena com shortinho. A morena tirou a fé do rapaz. Eu estava tão animado sendo evangelizado, mas quando a morena passou, ele não aguentou, rapaz. Ele deu aquela olhada assim, olhou assim, ela passou assim, ele deu. Nossa, eu me acabo nisso. Eu falei, Jesus, estava indo tão bem, afundou no final, né? Falei. Não falei que era pastor, daí só falei para ele assim, filho, a gente tem que ser constante. Né? A gente tem que ser constante, porque não adianta ser cristão de um ponto, mas daí quando passa alguma situação na vida, quando sofre uma situação
que no caso desse rapaz, acho que pelo jeito a fraqueza dele é essa, né? Porque tem gente que a fraqueza daquela não é essa, mas tem outras fraquezas. Problema financeiro, problema conjugal, problema, sabe Deus, um monte de problema, o carro que quebra, que não sei o que, não sei das quantas. E aquilo atribula ele. Entendeu? E ele acaba perdendo a bênção, ele vai falar, não vou falar do rapazinho, porque tem muitos outros problemas que atribulam muitas outras pessoas, né? Que não é, né? Mas o rapazinho se perdeu naquela situação. A galera vai falar assim, nossa, pastor, mas também, né? Não. É igual muitos de nós. Muitos de nós se perdem em muitas outras situações. A gente é crente, fala de Jesus, mas numa tribulaçãozinha qualquer, a gente cai. A gente bobeia, como diz o outro. E aí eu falei para ele, filho, a gente tem que ser constante. Né? Nisso a Márcia chegou, daí eu não consegui falar mais com ele, que eu estava atrasado, aí a gente entrou no carro e fomos embora. Enfim, então quando eu olho para tudo isso, eu vejo o que é cristianismo. Então, cristianismo, irmãos, é entrega. Cristianismo é renúncia. Tá aí, não falei que é oferta? É oferta. O que ele tinha que ofertar naquela hora lá? Se ele estava mesmo querendo me evangelizar. Ele tinha que renunciar a morena. Ele tinha que renunciar lá o shortinho dela. Aí o Márcio olhou pra mim, eu olhei, tem um cabelinho curtinho assim, uns argadorzão, na outro lado, conversa vai cantando, Beijo aqui, beijo lá. Por isso que eu falo. Então, o que então é uma adoração? É uma renúncia. É uma renúncia. Então, o rapazinho ali não conseguiu renunciar à carne dele. A carne dele ainda está falando mais alto. Você vai falar, mas é demônio. Não é demônio, é carne. Ele não conseguiu renunciar aquele lado da carne dele. E quem sabe ele nem esteja afim de renunciar. Nem esteja afim, porque... aí ele falou, eu me acalmo nisso. Aí ele começou assim, porque tem uma coroa que quer casar comigo. Eu falei, quantos anos tem? Aí ele falou, eu tenho 20. Eu falei, a coroa quando tem 36? Eu falei, puca, e o que eu sou então? Pensei que a coroa tem 36, meu Deus do céu. Entendeu? Daí ele desfocou a conversa, mudou a conversa. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Então, a essência da adoração é a renúncia. E renunciar aquilo ali é difícil, irmãos. Agora vamos colocar dentro do contexto? Se coloca no contexto. O rapaz é um piá de 20 anos, não vou dizer do mundo, porque ele estava falando de Jesus, né? Possivelmente alguma igreja ele vai, né? Porque ele não ia falar de Jesus, ele não vai em alguma igreja. Mas, conhecedor pelo menos ele é, né? Conhecedor ele é da palavra, né? Só que para ele existe uma dificuldade. Mas olha o contexto, é difícil mesmo para um jovem. Um piá hoje, a meninada aí, o William, né? O Cleiton, não estou dizendo que vocês são desse tipo, mas vocês são meninos, são piá, são homem. Nos hormônios, na flor da idade, aí, molecada da nova aí, entendeu? E aí o que acontece? Pô, daí você fica naquela, poxa, não quero pecar, quero servir a Deus, mas e como é que eu vou fazer? Não faço, faço. Eu quero Jesus, quer dizer, você quer Jesus, vai ter que renunciar. Essa semana foi um amigo meu lá em casa, ele, não sei, nossa, como é que chama lá, não é que não acredita em Deus, ninguém tomou que não existe Deus, né? Ele é a esposa dele. Aí ele foi lá, Que nós que não existe a possibilidade de provar que Deus existe. Isso, aí ele foi lá em casa, né? Aí conversando e tal, e não sei o que, né? Daí ele falou assim, vou chamar os moleques pra vir em casa. Eu falei, não, em casa poder não pode, né? Ele, não, mas daí o problema que tem, né? Ele fumou uma narguilha, né? Você não fuma, né? Eu falei, não fumo ainda, mas não concordo, né? Ele, não, mas mas nem tem nada a ver, né? Porque tem uns crentes que fumam. Eu falei, não. Para dizer que quem não fuma, eu falei, não fumo, não pode, isso está errado. Ele, mas vai, você diz, olha, ele falou assim, mas a Bíblia diz que sexo fora do casamento é pecado, vocês fazem? Eu falei, não, como assim? Não é de todo mundo que está na igreja, é certo, mas isso é totalmente errado, não existe negociação com pecado. Aí ele, não, mas tem muita gente que faz. Eu falei, não, se tem muita gente que faz, eu não faço. Aí depois eu falei, não, você eu conheço, tal, não sei o que, daí eu comecei a conversar com ele. Mas é aquela história, William, que eu sempre falo. Aos olhos das pessoas, todo padre é pedófilo. Todo padre é pedófilo? Não. Aos olhos das pessoas, todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão? Não. Então, daí você tem que entrar profundo, porque é pessoa que já tem preconceitos, né? Não é preconceito, né? Porque a palavra preconceito é diferente de preconceitos, né? Então são palavras, a pessoa já tem um preconceito porque viveu alguma coisa, né? Ou sofreu alguma coisa, né? Mas você veio perguntar para mim o que
Não vou falar, vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Mas amém, vamos voltar aqui. Então, opa. Uma colocação assim, porque a gente vê a direção que o Brasil está tomando nessa questão evangélica, né? Eu acho que nós vamos cair naquele mesmo problema que os Estados Unidos tinham Mesma coisa. anteriormente, né? Mesma coisa. Porque esse dia nós estávamos no carro, aí nós sintonizamos a gospel, né? Aí eles falaram, momento internacional. Aí eles tocam uma música internacional, né? Uhum. Aí era uma música antiga, né? Uhum. Não me lembro exatamente quem estava cantando, mas uma música antiga. E nós estávamos falando, pô, essa música aqui quando a gente é adolescente, Nós dançamos com as meninas. tá dançando com essa música aqui. Ué. Quanta gente dançou com as meninas essas músicas que a gente conhece hoje? Então, E eram tudo evangélicas. Só que já é um erro antigo. Que nós estamos caminhando a mesma coisa. exatamente, então, é igual esse ou outros aí, então, tem o conhecimento, mas, igual o pastor falou, antes, para ser crente, o camarada enfrentava uma dificuldade tremenda. Ou ele era crente ou não era. Eu não era. Porque a dificuldade era tremenda. Era tremendo. Ainda mais se o cara fosse um assembleano, então, aí estava dando medo. Irmãos, eu me lembro na época que eu me converti, estava no auge uma música que chamava Baião. Né? Não sei se os irmãos conhecem essa música. Conhece a música Baião? Alguém conhece a música Baião? Do Rebanhão? Você deve conhecer. Você nisso deve conhecer. Isso. Olha a música como é que é. Vou tocar para vocês. Quer ver? Olha a música. Nossa, eu amava essa música. Eu amava essa música. E nós ia fazer evangelismo, com os evangelismos a gente fazia, eu tocava ela, né? Meu Deus, a Jovarada se entregava. Mas Deus que me perdoe chegar na igreja e tocar uma música dessa. Pastor botava nós para correr da igreja. Olha a música. Era nesse toque. Minha vida aqui era muito louca, louca, louca. Só fartei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Deixa eu tentar lembrar agora. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado é de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração. E a gente dançava ainda. Inundou o meu coração. Agora entra aqui, ó. Sem Jesus Cristo é impossível se viver neste mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades estão formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e candeeiro, nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra, filosofia de malandro, no bolso farto e nunca sobra. E tá fartando de amor, está sobrando iniquidade, todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Pelas ruas, se essas ruas fossem minhas, eu colava um cartaz, eu comprava um spray, escrevinhava nelas todas Jesus, Dizonuei. Agora vem a melhor parte. Esqueci a melhor parte. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai para onde? Pro Beleléu. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu.
Quem quiser atalhar vai pro Beleléu. Beleléu, beleléu, beleléu. E nós cantava isso nos evangelismos, irmão. Mas pensa se nós cantava na igreja. O pastor José quase quebrava nós. Né? Então, quando eu olho para tudo isso aí, eu não sei por que nós falamos disso agora, não me lembro. Mas olha o naipe da música, irmão. Eu me converti. Quando eu me converti, essa música estava no auge. Isso do rebanhão. Tá cantando. Então, essa música do rebanhão é muito antiga, né? Nem sei de que ano que é essa música aí. É uns 20 anos atrás, mais ou menos. E é muito interessante. Enfim, aí como eu falo, aí você vai falar assim, não, lembrei agora o que eu queria falar. Voltando no rapazinho lá. Aí você pega um rapazinho desse e eles vivem num contexto desse, assim, entendeu? Num contexto. É bonitinha a música, tudo certinho. Mas traz santidade, traz transformação, amém. Pode trazer transformação, trazer a pessoa para a igreja. Mas chegou dentro da igreja, tem que haver transformação. Porque se for vai ficar igual ao mundo, para viver a mesma coisa do mundo, o pecado do mundo, só para dizer que está dentro da igreja, é que nem os gays hoje, né? Eles querem ser gay e querem ser crente. Não casa as coisas, né? A palavra do Senhor diz que comunhão que é a luz com treva, não tem comunhão, né? Ou a gente agrada um, né? Não tem como servir dois senhores, agrada um e entristece o outro. Amém, irmãos? Então, só para nós concluir então aqui essa parte que, na verdade, Deus permitiu hoje nessa questão toda aí. Rosa, então, só para você se localizar lá, profetas menores, profetas maiores e profetas menores, quer dizer. Então, nós entramos nos profetas menores, já estamos estudando, na verdade, nós viemos estudando tudo e hoje nós estamos nos profetas menores. E hoje, nós vamos falar um pouquinho de Naum. Agora, vamos lá, então, para Naum. Naum é um profeta, irmãos, que muita pouca gente conhece ele, né? Nós temos um tempinho ainda ali para nós trabalhar, então vamos falar rapidinho aqui. Joga na tela para mim, Naum. Para nós entender Naum, nós temos que entender um livro chamado Jonas. Jonas é o camarada, todo mundo chama ele de fujão, que não é, que eu já expliquei. Jonas profetizou na cidade de Nínive. Nínive, capital da Síria. Jonas profetizou lá e o povo se arrependeu. Só que esse arrependimento durou em torno, mais ou menos, 150 anos. E eles voltaram a prevaricar. E aí o Senhor, então, trouxe a destruição, mas antes de trazer tudo aquilo, trouxe através da vida do profeta Naum algumas palavras. Vamos lá, então. Naum, ele era natural da cidade de Eucós, cidade cuja localização é desconhecida. Muitas coisas nós temos que entender, irmãos. Muitos lugares nós não conhecemos, ok? Que os estudiosos têm colocado em lugares variados. Existem pelo menos 4 opiniões diferentes sobre a localização da cidade. De qualquer forma, parece que o profeta pertencia ao reino... Olha lá, William. Muito importante marcar isso. Reino do Sul, Judá. Irmãos, outra coisa que eu quero falar para a irmã Rosa. Uma coisa muito importante, irmã Rosa. Que se eu gosto, se você gostar, aí pode fazer. Se você não gostar, não tem problema. Não sinto erro nisso. Tenha sempre 2 Bíblias. Uma Bíblia de anotar, de rabiscar, e uma Bíblia que é o teu uso. A Bíblia de rabiscar é aquela que você abre ela e rabisca nela mesmo. Entendeu? Então eu sempre gosto de colocar, coloca na entrada do livro lá de Naum que ele era pertencente ao reino do sul de Judá. Isso vai trazer muita informação, irmãos. O simples fato de você colocar que ele é de Judá já traz a informação para saber no contexto que ele estava. É a mesma coisa que a gente falar assim, mas bate. Qual que é o contexto? Rio Grande. Se eu falar, oxe, qual que é o contexto? Nordeste. Então, eu não sei se aqui o Naum falava bate ou falava oxe. Mas, dependendo da linguagem que ele utilizar dentro do texto, eu consigo decifrar de onde ele é. Compreendeu? Então, essas informações são muito úteis, ok? Então, aqui já temos uma informação, ó. Sua mensagem é monotemática, ou seja, um só tema. Se destina unicamente à cidade de Nínive. Olha lá, quem que pregou em Nínive então? Jonas, né? Capital do Império Assírio e grande metrópole da Antiguidade. O seu livro forma uma sequência com o livro de Jonas. O arrependimento no tempo de Jonas adiou o juízo de Deus por cerca de 1 século, 100 anos, né? A profecia de Naum pode ser datada entre a destruição de Tebas ou Nó, no capítulo 3, versículo 8, por Assurbanipal, em 666, e a captura de Nínive pelos babilônicos e seus aliados em 612.
Olha lá, irmãos. Nínive era a capital da Síria. Mas nota que a Síria, vamos dizer assim, em 722, ela já tinha tomado Israel. Olha que legal isso aqui, ó. E aqui, ó, glórias a Deus, os babilônios foram lá e pegaram os caras. Os babilônios foram lá e pegaram os caras. Amém? Então vamos lá. O estilo de Naum é de poesia lírica da mais alta qualidade, que alguns têm considerado como o mais apaixonado de todos os profetas. Todos têm de concordar que as suas mensagens são vivas e impetuosas. Então, mas pastor, como é que nós fazemos? Tem que ler o texto, tem que ler o livro, para você entender o tipo de linguagem que ele está usando, ok? Ele começa a sua mensagem fazendo uma referência ao caráter de Deus, dizer que ele era tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Olha que coisa linda, todo mundo conhece esse texto, só não sabe onde ele está. Deus é tardio em irar-se, né? E não tem o culpado por inocente. Quem escreveu? Naum. Então isso era uma forma de relacionar o caráter dele e o julgamento que viria sobre Nínive. A sua predição quanto ao destino da cidade é exata, cumpriu-se literalmente. Opa! Literalmente, pastor. Então nós temos que distinguir. A Bíblia, irmãos, algumas coisas, você precisa ter as regrinhas de hermenêutica para você entender a Bíblia. Algumas passagens, elas não são literais, outras sim, ok? Vamos lá então. Deus transformaria aquela cidade em ruína e acabaria de uma vez com o lugar de Nínive, capítulo 1, versículo 8. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é mortal. Meu Deus, olha a profecia do homem, irmãos. Imagine chegar, eu me lembro, eu recebi uma profecia dessa uma vez. O senhor falava para mim assim, eu tinha uma distribuidora, 15 funcionários, carro zero, 2, 3 motos, caminhão, tudo. E o Senhor falava comigo assim, usava os profetas. Deixa da distribuidora e vai para a minha obra. Deixa da distribuidora e vai para a minha obra. Deixa da distribuidora. E eu falava, não, como é que eu vou deixar? Eu vou abrir. Aí Deus me deu um rapaz que era um gerente, que ele era o gerente da loja, que eu coloquei ele como gerente. Pensa num cabra bom. Sabe aquele cara que eu podia deixar a chave da loja, a chave do carro com ele assim? Ele pegava o carro, ele fazia, ele cuidava da empresa para mim. Mas eu não fazia, eu não deixava. Quando foi um dia, sabe o que aconteceu? Deus enviou um profeta lá, me lembro até hoje. Deus falou assim, irmão Guilherme, Deus manda eu te dizer, o teu barco afundou. Sabe, irmãos, o que é estar com a empresa tudo certinho? Imagine, carro quitado, as contas da empresa tudo em dia, faturamento lá em cima, só desfrutando. 15 funcionários, registradinho, tudo certinho, as lojas funcionando, a empresa funcionando, tudo certinho, não tinha dívida nenhuma. No outro dia me apareceu uma dívida de 10 mil reais, tive que vender o carro para pagar. Vendi o carro para pagar. Um mês depois, irmãos, deu um pepino, eu tive que vender o caminhão para pagar. E ali eu fui, ó. Deu o cabo, não deu 2 meses, irmãos. Eu estava com a empresa à beira da falência. E eu falei, Senhor, não me deixe envergonhar, Senhor. Eu peço para o Senhor. Eu vou para a tua obra então, Senhor. Então, abre uma porta aqui só para me vender essa distribuidora aqui. Eu vendo de porta fechada, Senhor. Né? E se o Senhor me deixar um carro, eu agradeço. E aí, Deus enviou um homem lá, irmãos. O homem comprou e pagou à vista. O dinheiro que eu pedi, ele pagou. E o dinheiro que eu pedi é o dinheiro para quitar as contas. Eu quitei todas as minhas contas e saí com o carro. O meu carro. Que era o único carro, né? Saí com o meu carro. Porque eu tinha vários carros. Eu tinha um carro, a Marcia tinha um carro, né? Tinha os carros da loja, tinha os caminhões, tinha as motos, eu tinha moto, eu tinha um monte de coisa. Aí fui indo aqui, sobrou um carro para nós. Sobrou um carro e a casa. Né? E aí eu saí para a obra. Eu recebi uma dessas já. Uma glória, irmãos, uma glória, né? E Deus é tão Deus para me sustentar, que Ele é tão fiel, mas tão fiel, que Ele me provou, Ele me prova até hoje, que se eu tivesse saído para a obra, Ele tinha me sustentado. Sabe por quê? Porque a minha distribuidora está aberta até hoje. Portão, bairro Portão, indo pela Via Rápida, passou debaixo da trincheira da Avenida Kennedy, a primeira ruazinha à direita, só que não pode entrar à direita ali, tá? Antigamente podia, tem que dar a volta na quadra. Entrou, passou a trincheira, primeira direita, na metade da quadra do lado direito tem um barracão que é
dá 2 dessa igreja aqui. Eu tinha 4.000 galões de água. 4.000 dessas galões de 20 litros eu tinha. 4.000. Eu entregava 1.000 galões de água por dia. Para os irmãos terem uma ideia. Todos os dias eu entregava 1.000 galões de água, cravadinho. Meu caminhão dava duas viagens na fonte. 550 galões cada viagem ele trazia. Eu tinha um motorista que ficava, ele só fazia assim, ele ia na fonte, descarregava, voltava na fonte, descarregava, ia para a fonte de noite. Trabalhava de noite. Só que o motorista trabalhava de dia e eu dava uma carga na madrugada. A carga da madrugada é eu que dava. Ele dava 2 no dia e eu dava 1 na madrugada. Né? Porque eu saía... Não, lá não é. Tem horário. Então eu ia na madrugada. Ele dava 1 de manhã, 1 de tarde e eu dava 1 de noite. Então eu saía da loja às 6h30, mais ou menos, entrava até às 8, das 8 eu entrava, aí eu saía de lá às 2h30 da manhã, 3 horas. Todo dia, irmãos. Sabe o que é? Todo dia, e Deus enviar um profeta e falar isso aqui, ó. Teu barco afundou. E o distribuidor está lá até hoje. Vamos continuar. Ó, curiosamente, a profecia bíblica vai falar de rios e de inundação. Em Naum 1:7 ele afirma que destruiria Nínive com uma inundação transbordante, e em 2:6 ele diz: as portas do rio se abrem e o palácio se derrete. Cumprindo-se exatamente essa predição, no ano 612, as tropas babilônicas, medas e citas achavam-se acampadas próximas à cidade, contudo sem poder entrar. O rei Sincharicum, em seu sentimento de invencibilidade, banqueteava-se com seus principais, comendo e embriagando-se, ignorando completamente a palavra do profeta que anos antes havia decretado. Pois ainda que eles se entrelacem, baixa lá, com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha. Na própria cidade de Nínive havia um provérbio que dizia: nenhum inimigo jamais tomará Nimos, um de seus nomes, de surpresa, a menos que o rio se torne o primeiro inimigo da cidade. Sardanápulo, então general, considerou que isso jamais aconteceria. Todavia, a ação dos rios contada. A mão divina entrava mais uma vez na história para ditar seus rumos. Fortes chuvas fizeram o rio transbordar, de tal forma que com tal força que desmoronou boa parte dos muros e inundou parte da cidade. Veja essa, irmãos. Os muros estavam quebrados, a brecha fora aberta, o inimigo agora penetrou em Nínive. Simples assim. Coisinha fácil de resolver, né? Deus sabe fazer as coisas. Só bater um rio para transbordar. Né? Vamos lá? O golpe definitivo fora dado sobre a Síria com a espada de Deus. É isso? Não. Aqui, né? Cadê? Que você subiu, né? Sobre ela pesava o martelo da palavra divina. As tuas tropas no meio de ti são como mulheres. Olha que palavra, irmãos. As portas da tua terra estão de todo abertas e o teu inimigo, o fogo consome os teus palácios. Capítulo 3, versículo 13. O rei entrou em pânico, perdeu todas as esperanças e ordenou que seus bens reais, bem como as suas concubinas e servas, fossem colocados numa área do palácio, e lacrando, pôs fogo nele e o destruiu totalmente. Cumpria-se a profecia. O golpe definitivo fora dado sobre a Síria com a espada de Deus. Nunca mais haveria de levantar-se. Não pôde escapar da ordenação divina. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará e como gafanhoto te consumirá. Olha que palavra, irmãos. Vamos olhar então agora? Deus enviou um profeta. Olha a situação que passou Jonas. O povo não deu ouvido. Aconteceu o que aconteceu. Eu vou trazer para nós agora. Quanto Deus tem falado. Quanto Deus tem cobrado. Quanto Deus tem dito. Para nós converter, para nós se acertar, para nós... Porque quando vem a palavra de destruição, aí entra uma palavra que meu pastor me ensinou. Qual que é o pior inimigo do homem? Deus. Se tiver Deus por teu inimigo, porque a palavra do Senhor diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão. Amém, irmãos? Mas a palavra do Senhor também diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha? Ninguém abre. Vamos lá? Glória a Deus. Ao escavar aquelas ruínas, aproximadamente 25 séculos depois, 25 séculos é 2.500 anos depois,
Laiade pôde contemplar as cinzas deixadas pelo incêndio que destruiu a cidade. Era mesmo difícil de crer que ali havia uma grande cidade de Nínive, com inúmeros palácios, templos, casas, estátua, sede de um grande império dominador de todo o crescente fértil. Crescente fértil. Quem sabe o que é o crescente fértil? Hã? Do delta do Nilo. Do delta do Nilo. Aonde? Até o Golfo de Acaba. Até o Golfo de Acaba, pegando lá em cima o Rio Eufrates e o Rio Tigre. Isso, crescente fértil. É uma lua crescente. Aonde está isso? Peguem a Bíblia de vocês. No mapa, agora você vai entender porque a tua Bíblia tem mapa, porque você sempre teve essa maparada aí, nunca sabe por que esse mapa que tem aí na tua Bíblia. Nossa, pastor, minha Bíblia tem mapa, a gente nunca vê mapa, né? Pega a tua Bíblia. No meu aqui dá para ver no mapa de número 1 e dá para ver no mapa. Coloca, você consegue baixar uma imagem para mim aí? Aqui, ó. No mapa número 6 fica mais aqui, ó. Isso aqui é um delta, ó. Pega aqui do delta do Nilo. Golfo de Acaba, aqui é no Golfo Pérsico. Não, pode deixar que eu mostro por aqui mesmo. Não, coloca mapa da Bíblia número 6. Coloca aí. Pega daqui, aqui, toda essa região. Ele parece uma meia-lua, tá vendo? Uma meia-lua. Consegue ver lá? Parece uma meia-lua. Isso aqui é a fértil crescente. Toda essa terra aqui é a fértil crescente. É a terra onde tudo aconteceu e onde tudo vai terminar. O Vale de Meguida, onde vai ter a guerra do Armagedon, tudo, ó. Pode notar que é praticamente uma meia-lua. Aqui o Golfo Pérsico é o Golfo de Acaba. Pega toda essa parte aqui assim, até lá embaixo. É aqui, na verdade, né? Assim. Ok? Tranquilo aí, gente? Para quem está lá, faz assim. Aqui, ó. Vamos ver lá. Ah, achou lá? Não, esse não é. Esse não pega, o fértil. Pode colocar lá mesmo? Vamos lá, para quem está online aí, ó. Aqui, ó. Opa, caiu as coisas aqui, ó. Desse pedaço aqui. Aqui, ó, vindo até aqui assim. Opa, cadê? Aqui, ó, desse pedaço. Daqui, aqui, ó. Ok? Mapa número 6 na Bíblia de Estudo, ó. Glória a Deus. Tá aí, ó. E olha o Império Assírio aqui embaixo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos concluir aqui então? Na verdade concluímos já, né? Concluímos lá, né? Vamos lá. O arqueólogo inglês, após desvendar toda a história soterrada, podia mais do que qualquer homem entender a seriedade da mensagem divina, através do profeta Naum, o Eucosita. Por que ele é um Eucosita? Porque ele é da cidade de Eucós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tranquilo até aí? Então, mais vale obedecer do que sacrificar. Vamos ficar em pé? Vamos parar por aqui. Então, encerramos aqui hoje. Semana que vem nós vamos estudar Abacuque. Para a glória do Senhor. Abacuque é gostoso, hein, irmãos? Abacuque é uma benção. Todos eles é uma benção, né? Tarefinha para vocês. Leia o livro de Naum, gente, essa semana. Né? Invista na leitura do livro de Naum. Agora você já tem um ponto de referência, ponto de princípio. Quando você começar a leitura do livro de Naum, lembra de Jonas. Jonas foi enviado para Nínive, fugiu para Tarso, entrou na pança do peixe, caiu na beira, profetizou, o povo se arrependeu. Deus falou no último capítulo do livro de Jonas que Deus não se compadecia de um povo tão grande. Deus se compadeceu. Um século, 150 anos depois, Deus usou o profeta. Ele se compadeceu, ele é tardio em irar-se. Olha a palavra, Deus é tardio em irar-se, mas ele se ira. Não significa que ele não se ira, ele só é tardio. A ira que ele tem para nós, vamos dizer assim, né? Ainda que ele tenha muita misericórdia de nós, mas se ele ficar bravo, ele impõe. Se ele impor, ai de quem está embaixo. É que nem a terra dele. Ele foi Deus poderoso para destruir,
Israel, através do cativeiro, mas foi Deus tremendo para restaurar. E a promessa final é que a glória manifestará lá em Israel ainda, em Jerusalém. Não, era antes do cativeiro. Antes do cativeiro. Antes do cativeiro. E o Ciro, o imperador Ciro, quando ele deu a volta, ele era babilônico ou era assim? Não, era persa. Ah, é persa. Persa. Era persa. É porque era a Síria, daí a Babilônia toma a Síria, depois a Pérsia toma a Babilônia, é isso? Não, primeiro foi Israel que toma tudo. Depois que Israel toma tudo, a Síria toma parte do norte. A Babilônia toma parte do sul. Só que daí a Babilônia toma a Síria também. Ok? Então a Babilônia se torna, com Nabucodonosor, o império soberano. Aí vem a Pérsia com Ciro e pum, pega a Babilônia. Aí depois da Babilônia vem os Ptolomeus. Depois dos persas vem os Ptolomeu, que toma eles. Depois do Ptolomeu vem que daí já é período interbíblico. Daí vem a Grécia, com Alexandre o Grande. Depois da Grécia vem Roma, que toma. Aí Jesus nasce. Jesus nasce no Império de Roma. Entre a Pérsia, não. Império de Roma. Ok, irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer a Jesus? Tranquilo até aí? Que benção, né? Prendeu, irmã Rose? Prendeu um pouquinho hoje? É que, na verdade, irmã, eu fiz um resumo para você se situar. Senão você ia ficar completamente perdido. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Não, mas você vai. Mas você vai gostar bastante. Só que assim, essa nossa aula, vou dizer para você, não me leva mal. Não quero te forçar nada. Mas essa aula sempre é sequencial. Sempre é sequencial. Se você perde, você se perde. Você perde uma aula, você se perde. Sempre é bom estar na sequência, porque principalmente agora que nós estamos indo nos livros, e acaba que a gente sempre liga uma aula com a outra, né? Então a gente vai trazendo, vai puxando aqui para poder ir levando assim. Tudo isso que, vamos dizer assim, 90% do que foi falado aqui, todos eles já estudaram. Não força nada ninguém. Necessidade. Eu falo assim, irmã, eu aprendi uma coisa que, glória a Deus, a nossa igreja, não estou puxando o saco porque não preciso disso, né, como diz, né? A nossa igreja é uma benção, tem tudo. Tem uma oração, tem palavra, tem ensinamento. As pessoas não vêm porque não querem, mas tem, entendeu? O fundo de tudo isso aqui é muito grande. Então eu sei que, eu sei disso. Só que tudo depende de cada um, né? Mas amém, glória a Deus. Vamos agradecer Jesus, né? Vamos louvar o Senhor, em nome do Senhor, através da nossa oração. Vem cá, irmão Darcy, fazer essa oração para nós. Em nome de Jesus. Toma, esqueci isso. Então, nosso irmão lá não escuta nada. Você tirou outro? Não, ele tá sem bateria, tá? Paz, Senhor, amada igreja. Vamos orar. Agradecer ao nosso Deus. Deus amado, obrigado, Pai, por nos conceder, Senhor, essa oportunidade. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, buscando uma porção a mais de sabedoria, para que possamos, Senhor, nos fortalecer, nos firmar e saber, Senhor, o que Tu tens, Senhor, para cada um que veio buscar, meu Pai. Para que possamos, Senhor, estar firme na Tua palavra, saber discernir, Pai, o que é a Tua palavra, Pai, e não, às vezes, o que as pessoas falam e nós acabamos engolindo sem ser, Pai, a Tua vontade, meu Deus. Senhor Deus, guarde todos com segurança, que voltem para suas casas e que guardem, Senhor, essa palavra no coração. É isso que eu te agradeço e te peço hoje, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos? Esse baita microfone, né? Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor. Terça-feira que vem tem mais. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.